O Sermão da Montanha é uma das mais conhecidas e significativas pregações de Jesus, registrada principalmente no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7. Esse sermão apresenta uma visão profunda dos ensinamentos éticos e espirituais de Jesus, é um dos pontos centrais dos Evangelhos. A seguir faremos um resumo dos principais temas e ensinamentos abordados. 1. As bem-aventuranças, Mateus 5, versículos 3 a 12. O sermão começa com as bem-aventuranças, onde Jesus declara bem-aventurados, ou felizes, aqueles que possuem determinadas qualidades espirituais, como humildade, mansidão, misericórdia e pureza de coração. As bem-aventuranças estabelecem os valores do reino de Deus, exaltando os que buscam a justiça, a paz e os que sofrem por causa da fé. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildes e conscientes da sua necessidade de Deus. Bem-aventurados os que choram, aqueles que lamentam as injustiças e suas próprias falhas. Bem-aventurados os mansos, os que são gentis e submissos à vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que buscam um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. 2. Sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, versículos 13 a 16. Jesus ensina que seus seguidores são sal da terra e luz do mundo. Isso significa que os cristãos têm a missão de preservar o mundo do mal e de influenciar positivamente aqueles ao seu redor, sendo um exemplo de bondade e justiça. Sal da terra. Como o sal preserva e dá sabor, os discípulos devem preservar os valores do reino. Luz do mundo. A luz dissipa as trevas e traz clareza, e os discípulos devem refletir a luz de Deus em suas vidas. 3. Cumprimento da lei. Mateus 5, versículos 17 a 20. Jesus afirma que veio para cumprir a lei e os profetas, e não para aboli-los. Ele chama seus seguidores a terem uma justiça maior que a dos fariseus e mestres da lei, que se limitavam à obediência externa. Jesus enfatiza a importância de um relacionamento interno com Deus, que se reflete em atitudes sinceras e verdadeiras. 4. Ensinos sobre ira, adultério, divórcio e vingança, Mateus 5, versículos 21 a 48. Nessa seção, Jesus revela a essência espiritual e moral da lei, indo além da obediência literal. Ele mostra como a verdadeira justiça é muito mais profunda do que simplesmente seguir regras externas. Ira e assassinato. Jesus diz que a ira no coração já é um tipo de assassinato. Adultério. Ele ensina que o adultério começa nos pensamentos e desejos impuros. Divórcio. Jesus defende a santidade do casamento, valorizando o compromisso fiel. Vingança. Ele propõe não resistir ao mal e ensina a dar a outra face, promovendo o perdão e o amor ao próximo, incluindo a 5. Generosidade, oração e jejum, Mateus 6, versículos 1 a 18. Jesus instrui sobre como realizar boas obras com sinceridade e humildade, destacando a importância de não fazer isso para ser visto pelos outros. Generosidade, ajudar o próximo em segredo, sem buscar reconhecimento. Oração. Ensina a oração do Pai Nosso e aconselha a orar em particular, com sinceridade e fé. Jejum, jejuar com discrição, sem demonstrar aos outros. 6. Tesouros no céu, Mateus 6, versículos 19 a 24. Jesus aconselha a acumular tesouros no céu, onde não podem ser destruídos, em vez de focar em bens materiais. Ele ensina que ninguém pode servir a dois senhores e alerta sobre os perigos de colocar a riqueza acima de Deus. 7. Dependência de Deus, Mateus 6, versículos 25 a 34. Ele exorta a não se preocupar com o futuro, pois Deus cuida das necessidades de seus filhos. Jesus usa exemplos da natureza, como as aves e os lírios, para mostrar que Deus provê. Ele instrui seus seguidores a buscarem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. 8. Julgamento e perdão, Mateus 7, versículos 1 a 6. Jesus alerta contra o julgamento hipócrita, instruindo a olhar primeiro para os próprios erros antes de criticar os outros. Ele utiliza a metáfora de tirar a trave do próprio olho antes de apontar o cisco no olho. 9. A regra de ouro e o caminho estreito, Mateus 7, versículos 7 a 14. Jesus apresenta a regra de ouro: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles.
Ele ensina que o caminho para o reino de Deus é estreito e difícil, mas é o caminho que leva à vida. 10. Falsos profetas e prática da palavra, Mateus 7, versículos 15 a 29. Jesus adverte sobre os falsos profetas, que podem parecer bons por fora, mas são prejudiciais. Ele instrui que a árvore boa produz bons frutos, enquanto a árvore má produz frutos ruins. Finalmente, Jesus encerra o sermão com a parábola dos dois fundamentos. Quem ouve e pratica seus ensinamentos é como alguém que constrói a casa sobre a rocha, enquanto quem ignora esses ensinamentos constrói sobre a areia. Significado do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras, ele representa o chamado de Jesus para uma transformação interior e um compromisso profundo com Deus. A mensagem central é o amor, a misericórdia e a busca sincera de uma vida justa e comprometida com o reino de Deus. O sermão, portanto, convida os discípulos a viverem uma fé que transcende a simples obediência legal e se baseia em uma verdadeira comunhão com Deus, refletida em todas as áreas da vida. E aí, gostou desse conteúdo? Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sino de notificações, para que o YouTube lembre você quando postarmos novos vídeos.